Olá, estou de volta, pessoal! Agora nossa aula é de retomada de habilidades. Eu sou a professora Aila, do 4º ano, e é um prazer estar com vocês. Olhem só, durante essa semana a gente trabalhou muita coisa mesmo, não foi pouca não. Agora, nesta aula, vamos rever praticamente tudo o que a gente viu. Mas não se preocupe, tá bem tranquilo, bem calmo, são questões bem fáceis para a gente responder, tá? Para mostrar que tá muito fácil e tranquilo, eu trouxe um texto de Leite muito bacana. Essa leitura de Leite é bem engraçada. Eu espero que vocês compreendam essa piada, tá? Olha só. Quando era jovem, nosso cão fugia sempre que podia. A clínica veterinária ficava aproximadamente a 1,5 km de distância, e era lá que ele ia parar. Os funcionários já o conheciam bem e me ligavam para buscá-lo. Certo dia, liguei para a clínica para marcar uma consulta e a vacina anual do cão. A recepcionista perguntou: "Você vai trazê-lo ou ele vem por conta própria?" Essa piada foi escrita pela Laura Stazak. É um nome muito incrível que a professora, eu fiquei emocionada de ler. Eu achei essa piada tão engraçada porque o cachorrinho, de tanto ir sozinho, a moça já perguntou se ele ia só, que não ia ter problema nenhum, né? Eu espero que tenham entendido essa piada. Normalmente as piadas, elas têm um detalhezinho que fazem ficar tudo engraçado. No caso dessa daqui, é o fato de o cachorrinho ir sempre só. Ele sempre fugia para o veterinário. Por quê? Eu não sei, mas de tanto ele fugir, todo mundo já estava acostumado. E se ele aparecesse lá para uma consulta só, não ia ser nenhuma novidade. Novidade para a dona, né? Que não ia ter que levar ele. Mas para os funcionários ia estar tudo bem. Enfim, olha só as habilidades que nós vamos trabalhar. Não se assustem com a quantidade, tá bom? É apenas aquilo que nós trabalhamos durante a semana. Ler e compreender textos informativos. Inclusive, a gente acabou de produzir um, não foi? Na aula anterior. A gente vai ler um outro texto e vai compreender a mensagem que ele passa. Inferir sentido de palavras e expressões, reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados, reconhecer diferentes formas de tratar uma mesma informação, reconhecer os elementos coesivos, ou seja, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos, que aparecem no texto para evitar repetições e para contribuir com a coesão do texto, ou seja, com a construção do sentido do texto. E também nós vamos trabalhar a escrita correta de palavras com X. Mas, professora, passamos do 1º ano, a gente já sabe escrever as palavras corretamente. Só que o X tem mais de um som. E dependendo do som que ele usa, às vezes a gente acaba trocando por outras letras. Não é verdade? Vocês já passaram por isso? Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Hoje, vamos trabalhar todas essas habilidades, ok? Olhem só o texto que eu trouxe para vocês. Eu gostei tanto de falar de insetos e de aranhas e desses bichos peçonhentos que eu trouxe para vocês o seguinte texto: Vigilância epidemiológica alerta para a época de animais peçonhentos. Em diversos lugares do Brasil, as pessoas sofrem com a quantidade de animais peçonhentos, ou seja, animais nocivos, que aparecem em determinada época do ano. Aqui em Teresina, nós temos a época da mosca, não é? Que aparece muita mosca, muita muriçoca, muito mosquito em todas as casas. Não adianta dizer que na sua casa não tem. Tem, toda casa aparece. Então, existem outras cidades que eles não têm essa época de mosca, mas sim época de aranha, época de escorpião, época em que as cobras dão a louca e saem pelas casas. Foi por causa disso que esse texto aqui foi construído. Mas, ao invés de ficar conversando sobre o texto e sobre os animais, nós vamos ler o texto.
acompanhem a leitura com atenção, porque todas as perguntas que vamos fazer depois é sobre esse texto, ok? Acompanhem a leitura, vão lendo em casa, o texto vai ficar bem grande na sua televisão e você vai conseguir ler o texto junto comigo, ok? Se não conseguir, pelo menos escuta com atenção, tá? Vigilância epidemiológica alerta para a época de animais peçonhentos. Esse texto foi construído em 26 de março de 2017. Nas últimas 2 décadas, foram mais de 8.000 casos registrados junto à vigilância epidemiológica, configurando um dos principais tipos de ocorrência tóxica de Bento Gonçalves. Só por esse começo do texto, a gente já percebe que esse texto, essa vigilância epidemiológica é da cidade de Bento Gonçalves. Então, lá eles sofrem com essa época de animais peçonhentos. Mas vamos continuar nossa leitura. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria da Saúde, através da vigilância epidemiológica de Bento, foram registrados 8.154 casos de acidentes causados por animais peçonhentos, numa média de 510 casos por ano, entre 1998 e 2016. Esses dados caracterizam esse como o principal evento tóxico do município. Segundo o enfermeiro sanitarista José da Rosa, que coordena a vigilância epidemiológica do município, é necessário manter os cuidados de prevenção para evitar acidentes com aranhas, que ocorrem ao longo de todo o ano, e com as taturanas, que apresentam maior atividade durante o início de outono, entre março e abril, diferentemente do que se observa com os outros animais, explica. Ele ressalta que existem várias espécies de taturana. A maioria, entretanto, causa apenas sintomas locais, como a sensação de queimação, ardência e dor. Todavia, deve-se chamar a atenção para a taturana do gênero Lonomia. O enfermeiro sanitarista frisa que acidentes com este tipo de taturana devem ser considerados graves. Ela possui espinhos que perfuram a pele e injetam veneno na corrente sanguínea da pessoa, capaz de provocar sangramentos algumas horas após o acidente, esclarece. Por essa razão, o coordenador recomenda que a pessoa acidentada procure rapidamente atendimento num serviço de saúde. José da Rosa chama a atenção para o fato de que as aranhas são os animais que mais causam acidentes, aproximadamente 39% do total de casos, cerca de 212 ao ano. Abelhas são responsáveis por 24% das ocorrências e as lagartas urticantes 10%, pontua. Em uma menor proporção, segundo ele, estão os acidentes envolvendo serpentes e escorpiões. Dá para observar pelo gráfico que está do lado. Acidentes por animais peçonhentos pelos principais tipos de animal, proporcional Bento Gonçalves, de 1998 a 2016. Na imagem que a gente consegue ver aqui do lado do texto, observamos o gráfico, em que as aranhas representam 39,1% dos acidentes por ano, ou seja, do total, de 1998 até 2016, foram 3.189 acidentes com aranhas. Eventos tóxicos que as pessoas foram envenenadas pela aranha. A aranha picou, deixou o venenozinho ali e ele teve que ir ao hospital. Em segundo lugar nos acidentes com animais peçonhentos estão as abelhas, que representam 24% dos eventos, ou seja, nesses 8 anos, nesse tempo, de 98 a 2016, foram 1.956 acidentes com abelhas. 23,1% foi com outro animal ignorado. As lagartas urticantes representam 10,3% dos acidentes, ou seja, foram 838 acidentes de 1998 até 2016 só com as lagartas urticantes. As serpentes e os escorpiões estão em bem menor proporção, então
a gente deixa para lá. O que é mais perigoso, o que mais chama a atenção, são as aranhas, que são muitos acidentes com aranhas, tá? A gente começa a se perguntar, mas nossa, aranha? Todo mundo tem medo de aranha. Como é que pode ter tanto acidente com aranha, não é? Porque as aranhas são pequenas e se escondem. É diferente de uma cobra. Uma cobra, ela é grande, ela é vista mais facilmente. A aranha não. Existem aranhas que são pequenas. A aranha marrom, por exemplo, que é muito venenosa, ela é bem fininha, bem fininha. Pessoas com baixa visão, os mais idosos, por exemplo, não veem tão facilmente uma aranha marrom, tá? Então, o nosso texto informativo fala sobre acidentes com animais peçonhentos. Mas o que é peçonhento? É que é nocivo, que tem peçonha, que tem algum tipo de veneno e que pode envenenar a pessoa que é acidentada, tá? Não é veneno tipo aquele veneno que a gente bota pro rato, mas sim um veneno natural deles, tá? Dos animais. Vamos para as questões? Vamos lá. Cada questão representa uma daquelas habilidades que foram apresentadas no começo da nossa aula, ok? Então, preste atenção em todas as questões, tá? Cada questão tem um objetivo diferente. Preste atenção a todas, ok? Primeira pergunta. De acordo com o texto, qual das alternativas abaixo apresenta um dos principais tipos de ocorrência tóxica da cidade de Bento Gonçalves? Lá no texto, estava bem claro, gente, bem na cara, que tem alguma coisa que foi apresentada naquele texto que representa um dos principais tipos de ocorrência tóxica na cidade de Bento Gonçalves. E aí eu lhes pergunto, que ponto desses, qual é a alternativa que mostra esse tipo de ocorrência tóxica, que é um dos principais tipos de ocorrência tóxica na cidade de Bento Gonçalves? São os incidentes com insetos em casa? Incidentes com insetos em casa? Ou são os acidentes com animais peçonhentos? Ou será que são encontros com jiboias no mato, que são muito comuns? Será que é isso? Ou será que é a criação de aranhas em regime aberto? Qual dessas alternativas apresenta para a gente um dos principais tipos de ocorrência tóxica da cidade de Bento Gonçalves, que foi apresentado no texto que foi lido? Eu vou dar alguns segundinhos para vocês encontrarem a resposta, ok? Pensem um pouquinho, leiam as alternativas e encontrem a alternativa correta. Encontraram a resposta? Vamos voltar? Encontraram? Com certeza vocês encontraram, né? Afinal de contas, somente uma das alternativas aqui traz o que foi apresentado no texto. São os acidentes com animais peçonhentos. Por um acaso do destino, ou não, é justamente o tema do nosso texto, ok? Acidentes com animais peçonhentos. Segunda pergunta. Observe o trecho. Segundo o enfermeiro sanitarista José da Rosa, que coordena a vigilância epidemiológica do município, é necessário manter os cuidados de prevenção para evitar acidentes. Indique a alternativa que apresenta o sentido adequado do termo destacado. Nesse trecho, eu destaquei a palavra sanitarista. E aí, o que eu quero que vocês encontrem? Qual dos sentidos abaixo está sendo utilizado aqui nesse trecho? A palavra sanitarista está sendo utilizada com que significado, com que sentido?
Por acaso está significando profissional da fábrica de vasos sanitários? Ou será que está significando perito em água sanitária? Ou será que o sentido dessa palavra é especialista em saúde pública? Essas três opções são sentidos que podem ser atribuídos à palavra sanitarista, mas qual deles é o mais adequado para a utilização nesse texto? Com que sentido foi utilizada a palavra sanitarista aqui no texto? Pensem um pouquinho. Leiam a questão, tá? Leiam a questão com atenção novamente e aí vocês encontram a resposta correta, ok? Um segundinho para vocês pensarem. Encontraram a resposta? Nesse tempinho que eu dei, eu consegui ler a questão e consegui ler as três alternativas também. Espero que você aí em casa também tenha conseguido ler, tá? Segundo o enfermeiro sanitarista José da Rosa, que coordena a vigilância epidemiológica do município, é necessário manter os cuidados de prevenção para evitar acidentes. No caso, sanitarista está significando o quê? Que ele é um especialista, que ele é um profissional da fábrica de vaso sanitário, que ele é um perito em água sanitária ou que ele é um especialista em saúde pública? Gente, ficou até meio óbvio, né? Isso significa, sanitarista no caso, significa que ele é um especialista em saúde pública. Tanto é que ele é o coordenador da vigilância epidemiológica do município. Ele não coordenaria esse órgão se ele não fosse um especialista em saúde pública, se ele fosse apenas um perito em água sanitária ou se fosse um profissional da fábrica de vasos sanitários, não é verdade? Enfim, terceira questãozinha. Considerando o gráfico do texto, qual a relação dele com as informações apontadas no texto? Eu trouxe novamente o nosso gráfico, todo bem desenhado, bem colorido, bem bonito, bem chamativo, bem didático, para que vocês pensem. Por que esse gráfico estava no texto? Qual é a função desse gráfico dentro de um texto informativo? Ou seja, para que serve um gráfico dentro de um texto? Será que ele está servindo para apresentar de forma mais clara as informações do texto? Ou será que ele está servindo para ilustrar de forma bem animada o nosso texto? Ou será que a serventia dele é divertir o leitor com uma imagem colorida? Ou será que o gráfico não tem qualquer relação com o texto? Ele está lá simplesmente por acaso porque alguém errou alguma coisinha na formatação do texto? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês analisarem. Observem o gráfico, observem as informações que estão aparecendo nele e pensem qual é a relação que esse gráfico tem com o texto que foi lido. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, um minutinho de verdade, tá bom? Vou esperar. Conseguiram? Tenho certeza que conseguiram, porque vocês são muito inteligentes. Olhem só, o texto apresenta informações de uma forma bem corrida, dentro dos parágrafos, dentro do contexto, tem os dados e tem outras informações junto. Então, fica dentro do texto as informações. Já o gráfico traz aquelas informações, aqueles dados numéricos isolados, só eles. Ou seja, isso é uma forma mais clara,
é uma forma mais fácil e didática de apresentar as informações que estão naquele texto. Os dados numéricos que estavam no texto foram apresentados de uma maneira mais clara no gráfico. Essa é a função do gráfico, essa é a função da tabela dentro de um texto, apresentar dados numéricos ou determinadas informações de uma maneira mais clara, de uma maneira mais didática, para que o leitor consiga entender mais facilmente o que aquele texto está dizendo, uma determinada parte da informação daquele texto. No caso, o nosso texto estava falando de animais peçonhentos, de acidentes com animais peçonhentos na cidade de Bento Gonçalves. E aí no finalzinho ele colocou aqueles dados numéricos, né? Quantos por cento dos acidentes que aconteceram foram com aranhas, quantos por cento dos acidentes foram com lagartas e quantos por cento dos acidentes foram com abelhas, com serpentes e com escorpiões. Só que ficou meio confuso, porque estava dentro do texto. Então, quando a gente olha para o gráfico, para esse gráfico, fica bem mais fácil de entender a proporção de acidentes com cada tipo de animal peçonhento. Ou seja, é uma maneira mais fácil de entender esses dados numéricos, ok? Próxima questão. Releia o trecho abaixo e identifique o pronome demonstrativo que retoma o termo destacado. Nós vimos, ao longo dessa semana nós vimos, na semana anterior nós também vimos isso, que os pronomes, eles servem para acompanhar substantivos e também para substituir alguns termos dentro do texto. Para que isso? Para ajudar na construção do sentido do texto. Porque se dentro de um texto algum termo, alguma palavra tiver que ser repetida várias vezes, o texto perde o sentido. Os pronomes, substituindo termos e evitando essas repetições, eles contribuem para que o texto tenha sentido. Por isso que eles são elementos coesivos, ou seja, são elementos que ajudam na coesão do texto. O que isso significa? Que são elementos que ajudam a manter o sentido do texto, tá? Os pronomes demonstrativos, eles estão dentro desses pronomes, eles estão dentro desses elementos coesivos do texto, ok? Eles retomam termos que, se eles não estivessem ali, se os pronomes não estivessem ali, aqueles termos seriam repetidos várias e várias e várias vezes, tirando o sentido do texto, ok? Então, nesse trecho aqui, eu destaquei um determinado trecho. Eu destaquei um termo bem grande, uma informação bem grande, que é retomada por um pronome demonstrativo. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler o trecho e encontrar o pronome demonstrativo que está retomando essa parte destacada, evitando que ela seja repetida outra vez, ok? Sabendo o que tem que fazer, eu vou ler o trecho e depois eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem esse pronome demonstrativo, ok? Vamos lá. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica de Bento, foram registrados 8.154 casos de acidentes causados por animais peçonhentos, numa média de 510 casos por ano, entre 1998 e 2016. Esses dados caracterizam esse como o principal evento tóxico do município. Então, que pronome demonstrativo está aqui para retomar essa informação todinha que foi destacado? Um minutinho para vocês encontrarem esse pronome demonstrativo, tá bem facinho.
Encontraram? Tá muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Olhem só. O pronome demonstrativo que está retomando todo esse trecho destacado é esses. É um pronome que está evitando, é um pronome pequeno, é uma palavrinha bem pequena que está evitando a repetição de 8.154 casos de acidentes causados por animais peçonhentos, numa média de 510 casos por ano, entre 1998 e 2016. Um pronome pequeno evita a repetição desse trecho enorme. Próxima questão. Observe os textos abaixo. Eu trouxe 2 textinhos que falam sobre aranhas. Eu gostei muito desse assunto. Aranhas, gostei mesmo. Eu quero que vocês observem o primeiro, que é um gráfico, e o segundo, que é um poema visual. Tá? No primeiro, nós temos o quê? Acidentes peçonhentos causados por aranha por mês e estação do ano proporcional em Bento Gonçalves, de 1998 a agosto de 2019. Olha só, em janeiro, 13,1% dos acidentes foi com aranhas. Isso estava no verão. No inverno, foi caindo um pouquinho, né? No inverno, em julho, lá em Bento Gonçalves era inverno, 3,6% dos acidentes foi com aranhas. E já na primavera, já no finalzinho do ano, em dezembro, apenas 10,2% dos acidentes foi com aranhas. O nosso segundo texto traz o quê? Aranha. Arri, 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 arranha. Arranhiço, arranhaço. Olha que lindo isso, gente. Uma aranha que arri, 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 arranha. Arranhiço, arranhaço. Isso é lindo, gente. Isso enche a alma da gente. Então, olha só a pergunta. Eu trouxe 2 perguntinhas sobre esses 2 textos. Primeira pergunta. Qual o tema dos textos? Eles falam de um tema, tá bem claro, né? E a segunda perguntinha é: qual desses textos poderia ser encontrado em um texto informativo sobre casos de acidentes com aranhas? Qual deles? O primeiro ou o segundo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, ok? Um segundinho. Encontraram? O tema do texto nem tem o que pensar, não é verdade? Porque já está na cara, gente. Os 2 textos falam sobre aranhas. Isso está muito evidente, não precisava nem perguntar. Mas qual deles 2 eu poderia utilizar num texto informativo? Um poema visual ou um gráfico? O primeiro texto. Afinal de contas, ele apresenta informações sérias e viáveis para acrescentar informações ao texto. Ou seja, é um texto que vai acrescentar informações ao texto informativo. O gráfico serve para isso também. E por último, para finalizar nossa aula, olhe atentamente as palavras abaixo e encontre aquelas que são escritas com a letra X. Nós temos shampoo, chimarrão, exílio, assimilar, auxílio, cheque, anexo, proeza, trouxa e exceção. Quais palavras aqui foram escritas com X? Um segundinho para vocês encontrarem, gente, tá bem facinho, mas tem que ter atenção para encontrar, tá bom? Encontraram? Tá muito fácil, gente. Olhem só, o X, ele é uma letra que você tem que ter atenção, porque o X tem vários sons. Ele tem o som de CH, como na palavra shampoo e na palavra trouxa. Ele também pode ter o som de Z,
como na palavra exílio. É um X, mas tem o som de Z. Ele também pode ter o som de S, como na palavra auxílio e em exceção. Ele tem som de S. E também pode ter o som de CS, como na palavra anexo. Isso é uma questão de você conhecer as palavras para saber o que é com X e o que não é. Terminamos nossa aula, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana, estudem e, por favor, deem devolutiva das aulas, ok? Beijo e até a próxima!